Boa noite, meus irmãos, sejamos todos bem-vindos. Vamos dar início à nossa reunião e, para harmonizar o nosso ambiente, vamos convidar a nossa irmã Márcia para fazer a leitura da nossa página. Boa noite, meus irmãos, paz e bem a todos. A lição da noite de hoje é do livro Pão Nosso, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição é 71, sacudir o pó. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó de vossos pés. Jesus anotou Mateus, capítulo 10, versículo 14. Os próprios discípulos materializaram o ensinamento de Jesus, sacudindo a poeira das sandálias, em se retirando desse ou daquele lugar de rebeldia ou impenitência. Todavia, se o símbolo que transparece da lição do Mestre estivesse destinado apenas a gesto mecânico, não teríamos nele senão um conjunto de palavras vazias. O ensinamento, porém, é mais profundo. Recomenda a extinção do fermento doentio. Sacudir o pó dos pés é não conservar qualquer mágoa ou qualquer detrito nas bases da vida, em face da ignorância e da perversidade que se manifestam no caminho de nossas experiências comuns. Natural é o desejo de confiar a outrem as sementes da verdade e do bem. Entretanto, se somos recebidos pela hostilidade do meio a que nos dirigimos, não é razoável nos mantenhamos em longas observações e apontamentos que, ao invés de conduzir-nos à tarefa a êxito oportuno, estabelecem sombras e dificuldades em torno de nós. Se alguém te não recebeu a boa vontade, nem te percebeu a boa intenção, por que a perda de tempo em sentenças acusatórias? Tal atitude não soluciona os problemas espirituais. Ignoras acaso que o negador e o indiferente serão igualmente chamados pela morte do corpo à nossa pátria de origem? Encomenda-os a Jesus com amor e prossegue em linha reta, buscando os teus sagrados objetivos. Há muito por fazer na edificação espiritual do mundo e de ti mesmo. Sacode, pois, as más impressões e marcha alegremente. Obrigada, Márcia, pela leitura da nossa página. Vamos então, de pensamentos harmonizados, fazer a nossa prece. Jesus, querido amigo, aqui estamos, Senhor, buscando o alicerce para a nossa caminhada, buscando também, através do passe magnético, o fluido necessário que vai trazer a cura, que vai trazer equilíbrio às nossas mentes, a fim de que possamos continuar a nossa caminhada, Senhor. Pedimos que envolva também os nossos companheiros que estarão em vibrações para que o trabalho possa ser realizado. Pedimos que envolva a nossa companheira Isilda, que trará o estudo dessa noite, para que possamos refletir, para que possamos modificar as nossas disposições
colocando em prática os teus ensinamentos, Senhor, que vão nos permitir caminhar na tua direção com segurança. Te agradecemos pela oportunidade e te pedimos a permissão para darmos por iniciado o nosso trabalho dessa noite, dizendo graças a Deus e graças a ti, Jesus. Que assim seja. O nosso estudo de hoje tem como tema A Paz Esteja Nesta Casa. A nossa referência é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, itens 9 a 11. E o nosso estudo será proferido pela nossa irmã Isilda. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja entre nós e que possamos ter um estudo de bastantes reflexões na noite de hoje e que possa nos estimular a buscarmos as nossas transformações, seja em nosso benefício como em benefício do coletivo, né? O tema que nós vamos estudar na noite de hoje, ele está no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre buscar e achareis, e os itens 9 a 11, né, que fala sobre não vos afadigueis pela posse do ouro. Então, para iniciarmos, nós vamos fazer a leitura da passagem dita por Jesus e anotada por Mateus no capítulo 10, itens 9 a 15, para que nós possamos fazer as nossas considerações. Então, ele começa assim: não vos afadigueis por possuir ouro ou prata ou qualquer outra moeda em vossos bolsos. Não prepareis saco para a viagem, nem 2 fatos, nem calçados, nem cajados, porquanto aquele que trabalha merece sustentado. Ao entrardes em qualquer cidade ou aldeia, procurai saber quem é digno de vos hospedar. Ficai na sua casa até que partais de novo. Entrando na casa, saudai-a assim: que a paz seja nesta casa. Se a casa for digna disso, a vossa paz virá sobre ela. Se não o for, a vossa paz voltará para vós. Quando alguém não vos queira receber, nem escutar, sacudi ao sairdes dessa casa ou cidade a poeira dos vossos pés. Digo-vos em verdade, no dia do juízo, Sodoma e Gomorra serão tratados menos rigorosamente do que essa cidade. São Mateus, capítulo 10, versículos 9 a 15. Então, é importante, né, nós destacarmos nessa primeira parte da mensagem que quando Jesus ele envia os seus apóstolos pela primeira vez para poder anunciar a Boa Nova, né, e diz a eles que não se preocupassem com os recursos que normalmente são necessários para uma viagem, isso pode nos parecer pouco razoável por parte de Jesus, né? Mas naquela época, essas recomendações, elas nada tinham de estranhável, porque elas estavam de acordo com os costumes patriarcais do Oriente, né? Onde o viajor ele sempre encontrava acolhida nas tendas. É claro que os tempos hoje são outros, né? E os costumes eles vão se modificando de acordo com o desenvolvimento das nações. E provavelmente se Jesus voltasse hoje, né, as suas recomendações elas seriam outras. Mas cabe nós destacarmos que havia nessa recomendação, né, de Jesus também um sentido moral profundo, né, como se ele dissesse aos seus apóstolos que eles confiassem na providência divina, né, que nunca nos desampara. E, além do que, quando ele diz, procurai saber quem é digno de vos hospedar,
ele sabia que, não tendo nada para poder estimular a cobiça, né, somente aqueles que realmente fossem bons de coração, né, que fossem caridosos, iriam acolhê-los, né, mostrando que esses são os verdadeiros dignos de receber a boa nova. E esses seriam reconhecidos pela sua caridade. Então, quando Jesus fala: quando alguém não vos queira receber nem escutar, sacudi ao sairdes desta casa ou cidade a poeira dos vossos pés. Muita gente, ao ouvir essa parte da mensagem, né, acredita que Jesus ele teria sugerido aos seus apóstolos a reprovação àquelas pessoas que não tivessem acolhido a boa nova, ou que ele estivesse aconselhando, né, a ter o menosprezo por aqueles que não os quisessem ouvir. Assim, tipo, eles não querem me ouvir, então eu vou limpar a poeira das minhas sandálias e eles que fiquem para lá com as suas convicções, né? E dessa maneira torna literal, né, o ato de sacudir o pó das sandálias, né? E essa passagem, ela vai além do seu sentido literal, porque além de nos ensinar a respeitar o momento de cada um, né, as suas vontades, também nos ensina a sacudir o pó do orgulho, da vaidade, da presunção, da maledicência, né, do rancor que ficamos quando alguém não quer nos ouvir, né, e tantas outras mais tendências que nós ainda carregamos conosco e que se manifestam a essas contrariedades, né, que nós encontramos na nossa caminhada de divulgação dos ensinamentos do Cristo, né? Como disse a página inicial, né, ditada pelo Espírito Emmanuel, Jesus se referia a não permitirmos a extensão do fermento doentio, ou seja, não conservarmos mágoas, né, ou qualquer tipo de detrito nas bases da vida, diante da ignorância e da perversidade que se manifestam no caminho das nossas experiências comuns. Então nós vemos que Emmanuel, ele não se refere apenas às nossas pregações ou às conversações religiosas, mas às experiências comuns da vida, né? As situações de discordâncias que nos envolvemos, né, em vários outros setores da nossa vida, seja no campo religioso, no campo político, filosófico, desportivo, econômico, no campo social, enfim, em todos os setores da nossa vida, né? Porque o que nós observamos hoje é que nós estamos chegando num ponto de intolerância onde perdemos completamente a noção do perigo, né? Tanto em relação à nossa integridade física, porque muitas vezes essas discordâncias terminam em agressões físicas e até em morte, como quanto em relação à nossa integridade moral, né? Porque vamos acumulando e compartilhando ofensas que vão estimulando o nosso orgulho, né? A nossa intolerância e, consequentemente, nos trazem desequilíbrios orgânicos, né? Que vão se manifestar pelas doenças e muitas vezes essas doenças elas são de difíceis soluções, porque, na verdade, nós não acabamos com a causa, né? Muito pelo contrário, vivemos alimentando com o nosso comportamento desequilibrado, né? Então, embora seja difícil, né? Porque estamos acostumados com algumas regras de comportamentos, né? Que foram criadas ao longo do tempo e que nos estimulam a não levarmos desaforo para casa ou a não nos deixarmos vencer numa discussão, é preciso nós reformularmos o nosso comportamento, né? E assim alinhá-lo com os ensinamentos que o Cristo veio nos ensinar. Afinal de contas, nós hoje, né, somos detentores de um conhecimento
que antes, na época de Jesus, nós não tínhamos, né? E já desde essa época, Jesus dizia: outrora o céu era tomado com violência, hoje o é pela brandura. Então ele se referia à violência da lei mosaica, né? Que ordenava o extermínio dos infiéis para que os demais ganhassem a terra prometida, né? Que era o paraíso dos hebreus, né? Ao passo que, segundo a nova lei, que foi essa lei trazida por Jesus, né? Que diz que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? Aí estão contidas todas as leis e os profetas, como ele mesmo diz. E aí ele fala que, segundo a nova lei, o céu se ganha pela caridade e pela brandura. Então, nós precisamos entender que o pensamento contrário ao nosso é que nos estimula ao aperfeiçoamento moral. Porque esperar uma concordância de todos, né, que todos concordem conosco, é uma utopia, né? E todo aquele que discorda de nós, na verdade, nos faz refletir ou nos faz exercitar a paciência e a humildade, né? Ele não é o nosso inimigo, mas sim um irmão necessário no nosso caminho para nos estimular o crescimento espiritual. E nós devemos respeitar para sermos respeitados, né? Fazer ao outro o que nós gostaríamos que nos fizessem, né? Esse deve ser o nosso proceder de acordo com essa nova lei trazida por Jesus, né? E não usarmos de violência como antes pregava a lei mosaica, né? É óbvio que quando nós temos assim acesso a ensinamentos, né, que nos fazem tão bem, é natural que nós queiramos compartilhar com os nossos irmãos de caminhada, né? Porque nós também queremos que eles usufruam dessa oportunidade de ter acesso às sementes da verdade e do bem, como está lá na nossa página inicial, né? Dito por Emmanuel. Queremos que eles também sintam a paz e o bem-estar que nós sentimos em contato com esse aprendizado. Mas quando nós somos recebidos pela hostilidade, não é proveitoso insistirmos numa conversação onde o outro não quer aprender, né? Onde o outro não se sinta afinado com as nossas convicções, ou até mesmo não esteja em condições, né, de compreender, né? Porque às vezes não é só má vontade, ele apenas não tem um desenvolvimento do senso moral que seja suficiente para poder compreender aquilo que nós estamos tentando mostrar, né? Por exemplo, não é para qualquer pessoa que você pode dizer que é contra a pena de morte, porque algumas pessoas logo vão justificar que nós não somos a favor porque nunca passamos pela situação do estupro, ou porque nunca tivemos alguém da nossa família que tenha passado, ou que tenha sido covardemente assassinada, ou porque nunca passamos por uma situação de assalto onde tenhamos sido maltratados. E muitos deles até dizem assim: bom, se você está com peninha, leva eles para tua casa, né? E por aí vai. Nós hoje somos detentores de conhecimentos, né, que nos mostram que a morte do malfeitor não vai solucionar os problemas da violência, que ele é um espírito imortal, que após a morte do corpo físico, ele estará ainda mais livre para praticar o seu mal e ainda mais revoltado, obsidiando aqueles que foram os responsáveis pela sua morte. Sabemos que cada espírito se encontra num grau evolutivo diferente, mas que todos nós um dia chegaremos à condição de espíritos perfeitos, pois todos tivemos o mesmo ponto de partida, sendo criados simples e ignorantes, e teremos o mesmo ponto de chegada, que é alcançarmos a nossa perfeição espiritual. E que essa é uma regra para todos, né? Inclusive para esses espíritos que agora se apresentam tão cruéis.
Então, nós sabemos que todos nós, como espíritos imperfeitos que somos, né, necessitamos de uma segunda chance para nos renovarmos e, aos poucos, aprendermos e não voltarmos a cometer os mesmos erros, né? E é exatamente por isso que estamos todos aqui encarnados em diferentes graus evolutivos, né? Os que têm uma maior evolução moral vão auxiliando aqueles que ainda estão engatinhando, né? Que estão iniciando o seu processo de moralidade. E assim a humanidade ela vai evoluindo. Então, se hoje nós nos encontramos na situação de não mais cometermos as atrocidades que hoje nós condenamos nesses espíritos, é porque nós tivemos em nossas vidas outros espíritos mais evoluídos que nós, que nos estenderam as mãos e nos permitiram novas oportunidades de recomeço. Por isso, é muito importante, né, nós sabermos respeitar a condição de cada um. Não adianta tentar explicar para uma pessoa que seja radical, que não tenha o mínimo de conhecimento dos ensinos básicos de Jesus, né, que nos recomenda amar o nosso inimigo, porque essa pessoa ela não vai compreender, né? E vamos criar assim uma animosidade e uma repulsa ainda maior dessa pessoa em relação a essa doutrina que nós estamos defendendo. O conhecimento, ele deve ser fornecido de maneira que o outro possa compreendê-lo, né, de acordo com a sua condição. Ninguém vai explicar uma equação de segundo grau para um aluno que se encontra no jardim de infância. É preciso que ele passe por todas as etapas da instrução, né, aprendendo primeiro os números, para depois aprender a somar e subtrair, multiplicar e dividir, e só então aprender as equações, né? E dessa mesma maneira é o espírito com conhecimento espiritual. Existe todo um processo de aprendizado. A evolução, ela não dá saltos, como diz o nosso querido Benigno, né? E por isso, nós precisamos entender quem é o nosso ouvinte, qual o interesse que ele tem em aprender, porque não basta apenas nós observarmos a idade ou se ele tem títulos intelectuais de graduações ou de mestrados, né? Às vezes isso não quer dizer nada, mas sim observar o seu senso moral, a sua boa vontade para poder apreender as coisas que são relacionadas ao espírito imortal, né? E quando nós nos depararmos com aquele que não tenha interesse algum em nos ouvir, né, sigamos o conselho de Emmanuel. Não percamos o nosso tempo com esses em sentenças acusatórias. Porque ele não quis me ouvir, porque ele não está preparado, por causa disso e daquilo, né, estimulando cada vez mais o nosso orgulho. Devemos simplesmente encomendá-los a Jesus e seguir em frente, porque eles também serão chamados pela morte do corpo à pátria espiritual, né, que é a nossa pátria de origem. Eles terão novas encarnações e, no momento oportuno, estarão em condições de compreender as realidades do espírito imortal. E, assim, se nós formos parar para analisar, né, o próprio Cristo nos espera há bastante tempo. E só agora nós começamos a ter um pouquinho de entendimento, né? Uma pequenina luz em nós. Por isso, nós não podemos nos colocar na vida do outro como se já tivéssemos alcançado a nossa perfeição espiritual e fôssemos grandes mestres, né? Porque estamos muito distantes disso, mas muito distantes mesmo. Precisamos ter a caridade de entender que cada um tem o seu tempo, que cada um passará pelas experiências necessárias para que essa luz comece a brilhar dentro de si. Mas isso se dará no tempo dele e não no nosso tempo, né? Precisamos respeitar e seguir adiante sem ressentimentos,
por mais difícil que isso seja para nós, né? Por causa do nosso amor próprio, porque somos ainda muito melindrosos, né? Somos imediatistas, queremos uma resposta a toda essa divulgação que nós estamos fazendo, quando na verdade nós precisamos seguir adiante, como nos aconselhou Emmanuel. Precisamos sacudir esse pó do orgulho e seguir adiante. Então, Emmanuel nos orienta, né? Prossigamos semeando o bem, cultivando e defendendo em todos os setores de nossa tarefa, convictos de que a plantação da luz produzirá os resultados da felicidade e da perfeição para a vida imortal. Todos nós somos espíritos imortais. Então, essa sementinha, né, que nós estamos plantando hoje, na maioria das vezes podemos nem vê-la germinar, né? Porque pode ser que ela germine nessa existência ainda, ou mesmo em existências futuras. Mas, na verdade, isso para nós não é o mais importante. O importante para nós é fazermos a semeadura, fazermos a nossa parte, porque no tempo que tiver que ser, ela vai germinar, né? E por sua vez vai gerar outras sementes que serão espalhadas e também levarão luz a outros tantos. Então, para finalizarmos o nosso estudo, vamos fazer a leitura de uma historinha do livro Jesus no Lar, que tem como título A Necessidade de Entendimento. Um dos companheiros trazia ao culto evangélico enorme expressão de abatimento. Ante as indagações fraternas do Senhor, esclareceu que fora rudemente tratado na via pública. Vários devedores, por ele convidados a pagamento, responderam com ingratidão e grosseria. Não se internou o Cristo através da consolação individual, mas, exortando evidentemente todos os companheiros, narrou benevolente. Um grande explicador de textos de Jó possuía singulares disposições para os serviços da compreensão e da bondade, e talvez por isso organizou uma escola em que pontificava com indiscutível sabedoria. Amparando certa ocasião um aprendiz irrequieto que frequentes vezes se lamuriava de maus tratos que recebia na praça pública, saiu pacientemente em companhia do discípulo pelas ruas de Jerusalém, implorando esmolas para determinados serviços do templo. A maioria dos transeuntes dava ou negava, com indiferença. Mas, numa esquina movimentada, um homem vigoroso respondeu-lhes a rogativa com aspereza e zombaria. O mestre tomou o aprendiz pela mão e ambos o seguiram cuidadosos. Não andaram muito tempo e viram-no cair ao solo, ralado de dor violenta, provocando socorro geral. Verificaram em breve que o irmão irritado sofria de cólicas mortais. Demandaram adiante, quando foram defrontados por um cavalheiro que nem se dignou responder-lhes à súplica, endereçando-lhes tão somente um olhar rancoroso e duro. Orientador e tutelado acompanharam-lhe os passos, e quando a estranha personagem alcançou o domicílio que lhe era próprio, repararam que compacto grupo de pessoas chorosas o aguardava, grupo esse ao qual se uniu em copioso pranto, informando-se os dois de que o infeliz retinha no lar uma filha morta. Prosseguiram esmolando na via pública e, a estreito passo, receberam fortes palavrões de um rapaz a quem se haviam dirigido. Retraíram-se ambos em expectativa, verificando depois de meia hora de observação que o mísero não passava de um louco. Em seguida, ouviram atrevidas frases
de um velho que lhes prometia prisão e pedradas, mas, decorridas algumas horas, souberam que o infortunado era simplesmente um negociante falido que se convertera de senhor em escravo, em razão de débitos enormes. Como o dia declinasse, o respeitável instrutor convocou o discípulo ao regresso e ponderou: guardaste a lição? Aceita a necessidade do entendimento por sagrado imperativo da vida. Nunca mais te queixes daqueles que exibem expressões de revolta ou desespero nas ruas. O primeiro que nos surgiu à frente era enfermo vulgar. O segundo guardava a morte em casa. O terceiro padecia loucura. E o quarto experimentava a falência. Na maioria dos casos, quem nos recebe de mau humor permanece em estrada muito mais escura e mais espinhosa que a nossa. E, completando o ensinamento, terminou o Senhor diante dos companheiros espantados. Quando encontrarmos os portadores da aflição, tenhamos piedade e auxiliemo-los na reconquista da paz íntima. O touro retém os chifres por não haver atingido ainda o dom das asas. Reclamamos comumente contra a ovelha que nos perturba o repouso, balindo atormentada. Todavia, raramente nos lembramos de que o pobre animal vai seguindo sob laço pesado a caminho do matadouro. Então, meus irmãos, como aconselhou Jesus, quando nós encontrarmos os portadores da aflição, que possamos ter piedade e possamos auxiliá-los na reconquista da paz íntima, nem que seja com uma oração, porque cada um passa pelo seu tormento particular e, como trabalhadores da seara do Cristo, não podemos nos sentir melindrados perante os reveses da nossa jornada, né? Então, sejamos sempre portadores da mensagem do Cristo, desejando que a paz esteja sempre presente na casa íntima de cada um que cruzar o nosso caminho. Muita paz a todos. Agradecemos a nossa irmã Isilda pelas palavras que confortaram os nossos corações e vamos passar a segunda parte do nosso trabalho da noite de hoje, encerrando essa primeira parte com uma prece. Jesus, amigo querido, obrigada, Senhor, por esses momentos que aqui passamos estudando os teus ensinamentos. Que o Senhor fortaleça em nós a coragem, a vontade, para que possamos colocar em prática, Senhor, aquilo que aqui pudermos apreender. Te agradecemos pela oportunidade e te pedimos ainda que possa envolver os nossos médiuns na sala de passe, para que eles possam, Senhor, através da emissão dos fluidos salutares, junto à espiritualidade amiga que nos ampara, oferecer aos nossos companheiros que aqui estão o necessário para o seu refazimento. Obrigada, Senhor, pela tua presença e continue conosco hoje e sempre. Que assim seja. Vamos então passar a segunda parte do nosso trabalho com a aplicação do passe magnético à distância. Muita paz a todos.